Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 28 de julho. Ministro Dias Toffoli defende que não se pode aceitar as fake news como um fenômeno inevitável e impossível de se combater. Em evento online nesta terça-feira, o presidente do Supremo afirmou que o inquérito das fake news mira máquina de desinformação que usa robôs e perfis falsos para desacreditar instituições democráticas. Esse é um dos destaques de hoje. Você confere também. Câmara pede que o Supremo Tribunal Federal anule buscas em gabinetes de deputados. Ministério Público entra na Justiça para garantir tratamento para pessoas com autismo. Na série sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, as decisões do Supremo para garantir a liberdade de expressão e a proteção de quem está em conflito com a lei. Como vocês perceberam, estou sem máscara hoje. A partir de agora, os apresentadores da TV Justiça não precisam mais usar o acessório no estúdio. A decisão foi tomada depois que foram adotados vários procedimentos para evitar a contaminação pelo coronavírus aqui. Uma das medidas é deixar as portas abertas para melhorar a circulação de ar aqui no estúdio. Nós temos uma porta aqui e no outro extremo também. Todos os outros profissionais que trabalham na TV ficarão de máscara durante todo o expediente. O distanciamento social entre os colegas também continua mantido. E nós podemos, havendo necessidade, voltar a qualquer momento com essa ou qualquer outra medida que garanta a saúde dos funcionários. Cuide você também da sua saúde. O ministro Dias Toffoli defendeu nesta terça-feira que a liberdade de expressão deve estar a serviço da informação. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, não se pode aceitar a disseminação de notícias falsas que tem como objetivo promover o caos. Toffoli participou hoje de evento virtual realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil e pelo site Poder 360. O presidente da Corte também reafirmou o compromisso do Supremo com a Constituição e com as conquistas democráticas, dentre elas a liberdade de expressão e o direito à informação. Que a liberdade de expressão é um legado da democracia, devendo ser reafirmado e defendido. E o Supremo vem realizando isso. Mas, como qualquer outro direito fundamental, essa liberdade deve ser exercida em harmonia com os demais preceitos da Constituição. É importante lembrar que, correlata da liberdade de expressão, a liberdade de informação também está amplamente protegida em nossa ordem constitucional. Por outro lado, na livre manifestação do pensamento, é vedado o anonimato, artigo 5º, inciso 4 da Constituição, o que evidentemente exclui exatamente a possibilidade de se aceitar perfis falsos e utilização de robôs para a transmissão de informações fraudulentas. A liberdade de expressão deve estar a serviço da informação. Não podemos normalizar, condescender e aceitar as fake news como um fenômeno inevitável. Nós não podemos aceitar isso como algo que seja impossível de combater ou que seja algo, que se tornará natural no dia a dia. Nós temos que ter instrumentos, sim. Nós temos que ter Estado, sim. Nós temos que ter regulação, sim. Nós temos que ter responsabilidade do mercado, sim, a respeito desses temas. Nós não podemos compactuar com isso. É preciso também investigar as práticas criminosas, usando aquela velha frase que é dita na política de Brasília. Jabuti não sobe em árvore. Ou foi enchente, ou foi mão de gente. Se a coisa acontece é porque alguém tem interesse em que ela aconteça. Então, se existe notícia fraudulenta, se existe notícia falsa, se existe a desinformação, é porque isso interessa a alguém. Jabuti não sobe em árvore. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, aceitou o pedido do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e determinou que a Assembleia Legislativa do Estado forme outra comissão para analisar o processo de impeachment contra o governador. O governador do Rio de Janeiro é investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal por supostas fraudes em contratos na saúde firmados durante a pandemia do novo coronavírus, o que motivou o pedido de impeachment do político na Assembleia Legislativa.
A defesa de Witzel apresentou reclamação ao Supremo Tribunal Federal e alegou que a comissão criada para analisar o processo foi formada por simples indicação de líderes partidários e, com isso, desrespeitou por completo a regra da proporcionalidade partidária. A defesa também alega que a comissão especial deve ser formada por 18 parlamentares e não 25, como foi feita. Na decisão provisória, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, citou jurisprudência da Corte. Ele lembrou que no julgamento da DPF 378, durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o Supremo decidiu que a comissão especial deveria observar a representação proporcional dos partidos políticos ou blocos parlamentares, assegurando-se, na medida do possível, a dinâmica das forças políticas. Dias Toffoli destacou a urgência da decisão, uma vez que o prazo para que o governador apresente a defesa termina amanhã. Ele determinou que seja desconstituída a comissão especial formada para que forme outra comissão, observando-se a proporcionalidade de representação dos partidos políticos e blocos parlamentares, bem como a votação plenária dos nomes indicados pelos líderes, ainda que a votação seja simbólica. O relator da reclamação apresentada pelo governador é o ministro Luiz Fux, mas o presidente Dias Toffoli tomou a decisão provisória seguindo o que está previsto no artigo 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em caso de situações urgentes. A Câmara entrou hoje no Supremo Tribunal Federal com pedido para anular ações de busca no gabinete do deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, e da deputada Rejane Dias, do PT do Piauí. O deputado Paulinho é suspeito de praticar Caixa 2 e lavagem de dinheiro. A deputada Rejane Dias foi alvo de buscas nesta segunda-feira, durante a operação que investiga irregularidades no setor de educação do Piauí. No entendimento da Câmara, as investigações contra os parlamentares e o material eventualmente apreendido nos gabinetes devem ser encaminhados à Suprema Corte. O processo envolvendo o deputado Paulo Pereira tem como relator o ministro Marco Aurélio. Já no caso da deputada Rejane Dias, o relator é o ministro Edson Fachin. O Conselho Nacional de Justiça divulgou as regras para a 11ª edição do Prêmio Conciliar é Legal. As inscrições podem ser feitas entre os dias 8 e 11 de setembro pela internet. O prêmio, entregue desde 2010, quer divulgar e estimular ações de modernização da justiça, principalmente as que utilizam a conciliação como forma de resolver conflitos. Podem concorrer tribunais, magistrados, mediadores, escolas, professores, alunos, advogados, usuários da justiça, empresas ou qualquer instituição privada que pratique ideias inovadoras para conciliar individualmente ou em grupo. Para a categoria magistrados e tribunais, os projetos devem ser inscritos direto no portal CNJ Boas Práticas do Poder Judiciário. A página é uma forma de divulgar ações de sucesso da justiça brasileira. Tudo que já foi apresentado entre o dia 1º de janeiro e 20 de julho deste ano concorre automaticamente ao prêmio. As outras categorias de 2020 são instrutores e mediadores de conciliação, instituições de ensino, mediação e conciliação extrajudicial, demandas complexas ou coletivas, empresa ou grupo empresarial. Os detalhes com as regras para cada uma estão disponíveis na página do Conselho Nacional de Justiça na internet, cnj.jus.br. E no próximo bloco, o Ministério Público recorre à Justiça para que planos de saúde paguem tratamento de pessoas com autismo. Não saia daí, eu volto já. Teremos em breve o aniversário de nossa Constituição Federal. Constituição essa que realmente representa a garantia da democracia e dos direitos do cidadão. E, por exemplo, para nós que somos da área de aviação, a Constituição é um importante balizador das matérias que vêm dos tratados internacionais envolvendo a aviação. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que estabelecimentos de hospedagem têm que pagar direitos autorais para usar músicas ou obras audiovisuais. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, ajuizou a ação de reparação de danos contra o motel pela utilização de obras musicais e audiovisuais nos quartos
por meio de equipamentos de rádio, TV, CD e DVD sem autorização dos autores. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido por entender que a simples colocação dos aparelhos dentro do quarto de uso exclusivo do hóspede não caracteriza a execução pública das obras. O ECAD recorreu, então, ao STJ. A relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrighi, explicou que a Lei de Direitos Autorais considera hotéis e motéis como locais de frequência coletiva, posição já consolidada pelo tribunal. E isso exige que a utilização de músicas nesses locais seja autorizada pelo autor ou titular da obra. Apesar da exigência, a relatora esclareceu que a Lei Geral do Turismo não proíbe a cobrança de direitos autorais pela execução, sem autorização, de obras musicais dentro desses espaços. Seguindo o voto da ministra, a terceira turma entendeu que a exigência de autorização dos autores para a utilização das músicas não conflita com as normas previstas na Política Nacional de Turismo e reconheceu a obrigação do pagamento de direitos autorais não recolhido pelo motel. Começa amanhã o leilão de diamantes e ouro que pertenciam ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. As peças estão avaliadas em 3 milhões de reais. 20 lotes com diamantes e barras de ouro serão leiloados pela internet com lances iniciais que variam de R$ 52 a R$ 246 mil, como essa pedra de diamante. No total, são 15 diamantes e 5 barras de ouro de 24 quilates. O leilão foi autorizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. 40% do valor arrecadado com a venda das peças serão destinados para equipar e estruturar as forças policiais responsáveis pela apreensão das joias. O restante vai para o Fundo Nacional Antidrogas, que financia projetos de combate ao tráfico de drogas ilícitas. Se sobrarem peças, um outro pregão deve ocorrer em agosto. As barras de ouro e os diamantes foram recuperados pelo Ministério Público Federal em março, após 3 anos de investigação pelo MPF do Rio. Estavam no cofre de uma empresa de guarda de valores em Genebra, na Suíça. O ex-governador do Rio está preso desde 2016 por corrupção. Ele é réu em 31 processos e já tem várias condenações com penas que somam quase 300 anos. O Ministério Público Federal entrou na Justiça para obrigar que a Agência Nacional de Saúde especifique melhor quais os protocolos clínicos para o tratamento das pessoas com transtorno do espectro autista. Os planos de saúde têm usado a falta dessas informações para negar a cobertura de tratamentos reconhecidos e indicados por especialistas. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal no Acre. Lá, assim como em todo o Brasil, tem aumentado o número de usuários de planos de saúde que entram com processo na Justiça por conta da recusa das empresas em cobrir todo o tratamento de pessoas diagnosticadas com autismo. A justificativa para a negativa é quase sempre a mesma: a falta de indicação de protocolos clínicos na Agência Nacional de Saúde, a ANS. Mas, segundo a ação, o próprio SUS, Sistema Único de Saúde, especifica as medidas de tratamento para o autismo, o que demonstra que o governo federal reconhece a importância desses cuidados clínicos. Caso a Justiça conceda a liminar, o MPF pede que seja determinada a ANS, que no prazo máximo de 15 dias, notifique as operadoras de planos de saúde. O presidente do Supremo restabeleceu a saída de pessoas que não são indígenas da terra Urubu Branco, em Mato Grosso. A retirada determinada em ação judicial iniciada em 2003 havia sido suspensa por liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Para o ministro Dias Toffoli, a decisão do TRF1 adia indevidamente o efetivo reconhecimento de que a reserva pertence aos indígenas e acarreta grave lesão à ordem pública. O presidente da Corte pediu a manifestação das partes envolvidas sobre o interesse da realização de audiência de conciliação no Supremo, como propôs o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E a seguir, o presidente do Supremo Tribunal Federal se reúne com magistrados da Justiça da Paraíba. Em instantes. É sempre tempo de reafirmar as garantias constitucionais, os direitos dos cidadãos brasileiros e a oportunidade de dizer que as instituições brasileiras continuam sólidas e respeitadas, e para que os próximos 32 anos possamos alcançar um nível de maturidade política e social a fazer com que a Carta Política seja conhecida e reconhecida por todo cidadão brasileiro.
presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, deu continuidade hoje às visitas institucionais aos tribunais brasileiros que vem fazendo desde o início do seu mandato. Hoje ele se reuniu com desembargadores do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. Conhecer um pouco mais sobre a realidade e os problemas dos diversos tribunais. Esse é o objetivo dessas videoconferências. O primeiro a falar foi o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Márcio Murilo. Ele aproveitou para mostrar como a digitalização dos processos tem feito a diferença por lá. Nesse período que nós estamos como gestores, tentamos seguir a visão do CNJ, tentando digitalizar. Começamos faz 15 dias, o PJE 2.1, em que daqui para o final do ano, todos os processos criminais da Paraíba estarão 100% digitalizados. Tudo PJE 2.1. Os CIVs nós já terminamos. E agora iremos migrar com o apoio integral do CNJ para o sistema 100% digital. Isso aí significa economia, praticidade e celeridade processual. A importância do teletrabalho em tempos de pandemia foi destacada pelo presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba. Esse período de pandemia nos mostrou que o teletrabalho no judiciário, ele funciona. E funciona e tem dado certo. Por isso também que é um pedido da magistratura que o CNJ avance nessa política de incentivo ao teletrabalho. Que modernizemos, que padronizemos, para que possamos, nos próximos anos, ter uma justiça 100% digital e que possa atender a toda a população. Já o presidente do Tribunal Regional Eleitoral falou sobre como o tribunal está se preparando para as eleições municipais. Estamos realizando um projeto, um planejamento, em que vamos, sim, realizar essas eleições com a maior tranquilidade e espírito público, porque, na verdade, as eleições elas representam a festa maior, mais expressiva da democracia. Em seguida, o presidente do TRT da 13ª Região fez um resumo da atuação da Justiça Trabalhista no Estado. Nosso planejamento, toda a nossa atividade busca no sentido de aprimorar a prestação jurisdicional e adequar as demandas dos nossos jurisdicionados. E temos feito isso de maneira incessante. Enfrentamos a primeira tempestade, vamos dizer assim, perfeita, que foi exatamente a emenda constitucional 95, que no plano federal limitou severamente os nossos orçamentos. Então, o tribunal tem, ao longo desses anos de vigência da emenda, procedido a uma rearrumação de toda a sua jurisdição, com transferência de varas, com redução de custos, com a finalidade principal de manter a prestação jurisdicional dentro da sua plenitude. No fim do encontro, o presidente do STF destacou o ponto forte da Justiça Estadual. A Justiça Estadual, essa que é a maior de todos os ramos da Justiça, que está no dia a dia do cidadão, que está mais interiorizada, essa Justiça que cuida da briga do casal, da guarda do filho, do aluguel, da moradia, ou seja, da vida cotidiana do cidadão. Essa Justiça que é tão importante na pacificação, principalmente das relações privadas do cidadão, das questões contratuais, das questões relativas ao cotidiano do cidadão. É extremamente importante esse trabalho do Judiciário Estadual, do nosso sistema de justiça na pacificação social. Depois, o ministro Dias Toffoli falou sobre o papel da Justiça Eleitoral no processo democrático e da Justiça do Trabalho. Por fim, falou da importância de um poder judiciário unido. Mas temos que estar sempre vigilantes, sempre atentos na defesa da justiça. E essa defesa, e aí uma fala geral agora, todo o Poder Judiciário, é exatamente a consciência de que o Poder Judiciário tem que estar unido. Nos seus vários ramos, evidentemente que há certas peculiaridades, há certas situações específicas que muitas vezes podem dividir os magistrados de acordo com os seus ramos, mas não pode dividir o Poder Judiciário como um todo, na defesa que tem feito da magistratura como um todo, do Poder Judiciário como instituição essencial à democracia e ao Estado Democrático de Direito. E ao Poder Judiciário, no seu ápice, no Supremo Tribunal Federal, como o árbitro da federação,
como árbitro da harmonia entre os poderes e na sua função essencial de manter as liberdades e garantias individuais, seja do cidadão, seja da sociedade como um todo. E hoje, na série sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos falar sobre 2 pontos da lei que foram modificados depois de julgados como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Um trata sobre classificação indicativa de conteúdos exibidos por TV e rádio. E o outro sobre a preservação da identidade do menor quando envolvido em processo judicial ou em ato infracional. Acompanhe na reportagem de Fernanda Porto. Para que Davi, de 8 anos, e Theo, de 3, se divirtam vendo o desenho, a mãe, Aline, conta que sempre está de olho na classificação indicativa do conteúdo. Eu me sinto mais segura quando eu sei que os canais que os meus filhos assistem, eles seguem essa classificação indicativa, né? Porque hoje o uso da TV faz parte do nosso cotidiano. Então, quando você tem esse direcionamento da classificação, fica mais fácil a gente direcioná-los a conteúdos apropriados para a idade deles. A capacidade de discernimento de uma criança e de um adolescente, ela é diferente da de um adulto. Eles não têm a experiência suficiente para discernir criticamente aquilo que é veiculado, para avaliar se aquele conteúdo é adequado ou não. Muitas vezes não tem sequer a capacidade de discernir o que é realidade e o que é ficção. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que todo conteúdo exibido por emissoras de TV e rádio, cinema e até jogos eletrônicos tenham a classificação indicativa. Essa tarja com informações se o conteúdo é livre ou se tem cenas de violência, por exemplo, e ainda com a recomendação da idade de quem pode ter acesso. O Estatuto determinava horário de exibição e, em caso de desobediência, previa multa e até 2 dias de suspensão da programação das emissoras. Mas em 2016, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional essa parte da lei. Ocorre que essa parte, espetáculo em horário diverso do autorizado, foi objeto de ação direta de constitucionalidade, a ADI 2404 de 2016, porque diz que a União ela só estabelece a indicação, ela não pode vir com uma censura aos programas. Atualmente, o artigo 254, ele diz que é transmitir em rádio ou em TV espetáculo sem classificação, ou seja, permanece a classificação. Se você não tiver, está sujeito a multa ou até mesmo a suspensão de 2 dias, mas nesse caráter, porque a DIN só foi na parte em horário diverso do autorizado. Outro ponto do Estatuto, também revisto pelo Supremo, foi o que previa suspender a programação em até 2 dias em caso de divulgação de nomes de crianças e adolescentes envolvidos em processos judiciais ou em atos infracionais. O tribunal entendeu que a proibição feria o princípio da liberdade de expressão previsto no artigo 5º da Constituição e estabeleceu que a empresa de comunicação pode divulgar, desde que tenha autorização judicial ou da família para expor a identidade da criança. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.